Olá, boa noite. Será possível que haja comunicação com pessoas que já não estão mais entre nós? Este é o assunto de hoje do Documento Verdade. Psicografia significa a escrita da mente ou da alma. São atividades feitas por médiuns dentro da doutrina espírita. Essas pessoas alegam que escrevem textos ou cartas sob influência de alguém que já morreu. No Ceará, o Documento Verdade encontrou um médium que recebe centenas de pessoas de várias partes do Brasil em busca de contato com familiares mortos. Um deles, um menino, teria enviado uma mensagem e avisou que iria reencarnar na mesma família que o perdeu. Nossa equipe conversou com a mãe da criança. O Documento Verdade está em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Aqui fica o Lar de Clara, uma obra social fundada em 1999. Todos os sábados, o Lar de Clara recebe entre 500 e 600 pessoas que vêm até aqui em busca de um contato com um familiar que já se foi. A gente percebe já que o salão principal aqui do Centro Espírita está lotado. Deixa eu falar com a senhora. Tudo bem? Qual é o seu nome? Ângela Escudeiro. Dona Ângela, a senhora veio até aqui por quê? Na realidade, a minha mãe, que faleceu no ano passado, ela era espírita, né? E aí eu venho aqui também em busca, já que eu voltei a morar em Fortaleza, eu venho em busca dela, de receber alguma mensagem dela e saber como ela está lá do outro lado. Esse é o desejo de todos que vêm aqui. Uma notícia, um contato, uma mensagem de alguém que partiu. E é aqui nessa sala, aqui está escrito consultório médico, é aqui que fica o Newton Souza, o médium, é aqui que ele se prepara antes da psicografia. Dá licença atrapalhar aqui um pouquinho. Prazer. Obrigado por receber a equipe do Documento Verdade. Falta pouco tempo para começar o seu trabalho de psicografia. Existe algum preparo especial aqui? O nosso preparo, que é recomendável a todos os médiuns nessa área, é a oração. Newton é professor de História. Aos sábados, ele se transforma numa espécie de mensageiro do além, o homem de carne e osso que teria a capacidade de se comunicar com os mortos. Os primeiros contatos com a mediunidade aconteceram na adolescência. O médium já psicografou mais de 1.800 cartas. Em 2010, passou a fazer o trabalho no Lar de Clara. E tive que reestudar o livro dos médiuns para entender quais os cuidados que eu deveria ter, porque uma psicografia livre é uma coisa, uma correspondência do além exige um nível de sintonia muito mais fino. E o que acontece com o médium? O que ele sente? Como recebe as mensagens? Ele não entra em mim. Ele não ocupa o meu corpo. Nem tampouco ele pega no meu braço. Muitas vezes ele se senta à minha frente como você está agora. E nós geramos uma sintonia mental. O salão já está bastante lotado, são centenas de pessoas aqui. Neste momento, o médium Newton Souza chega para iniciar o trabalho de psicografia. O médium fica em uma mesa no meio do público. As primeiras mensagens começam a chegar. Apesar da música alta, o público fica em silêncio. Algumas pessoas se emocionam. Quase 2 horas depois termina a psicografia e agora o Newton começa a leitura das cartas. Mensagem de Ana Vitória para sua mãe. Mamãe Cris, a Branquinha de Neve voltou. Cristiane acabou de receber aqui
uma carta psicografada pela filha dela. É a carta da minha filha, Ana Vitória. É a terceira carta que eu recebo dela aqui no Lar de Clara. E ela era minha Branca de Neve. Ela descreve isso desde a primeira carta. A roupinha que eu comprei para ela e que ela vestia. Uma das histórias que chama muita atenção aqui no Lar de Clara é a história da Dona Joyce, do filhinho dela que já se foi, o Igor, e da Luísa, que está aqui com a gente. Dona Joyce, resumindo, a senhora perdeu seu filho, o Igor, com que idade e em que ano? Tá, o Igor desencarnou em novembro de 2011, afogado, né? Ele morreu na piscina da minha casa. 3 meses depois, eu fui comunicada de que existia o Lar de Clara, vim aqui e da primeira vez já recebi uma carta. Uma carta muito convincente, dizendo detalhes das minhas brincadeiras, da nossa intimidade. Tem essa carta aí, a primeira carta está aqui. Vamos mostrar então para o Brasil a primeira carta que a Dona Joyce está falando. Aqui o Igor me chama como ele me chamava, de mamá, né? Te amo, mamá. Você me ensinou o som das palavras com a mãozinha na boca para sentir o vento. Isso foi a forma como eu ensinei o Igor a falar. O Igor tinha síndrome de Down e fazia parte das nossas terapias. A fonoaudióloga me ensinou a fazer dessa forma, né? Lá no final, o Igor responde a uma pergunta que eu me fiz depois que ele desencarnou, né? Será que o Igor já fala? Será que o Igor já escreve? E eu não havia dito isso a ninguém e ele me responde, né? Já falo sim, já escrevo sim, já desenho. Depois dessa primeira carta, vieram mais 9 cartas. A última carta que Igor escreveu foi no dia 29 de janeiro de 2013. Depois disso, o Igor não escreveu mais. Nessa carta, ele anuncia a sua volta. Tu tem medo, mãe? Se eu pulo do andar daqui, tu me segura com os braços, e se Deus deixar com o ventre, eu tenho coragem. E tu? O pai quer, não quer, o pai tá contigo no que tu quiser. A Paloma gosta de neném, a Cacá quer, a gente pede a Deus. Mas não vou mais ficar amarelinho, que nem os Simpsons. Beijo, cheiro, duvida que te belisco, dou língua escondido, te amo, Igor, Iguinho. É a última carta. 3 meses depois dessa carta, eu descubro que eu tô grávida, né? Eu tô grávida da Luísa. Foi uma alegria muito grande, acho que me convidou novamente à vida, né? Depois que a Luísa nasceu, a Luísa trouxe marcas de nascença, que eram marcas que o Igor tinha, né? O Igor se submeteu a uma cirurgia aos 7 meses de cardíaca e ele ficou com uma escara na nuca. Luísa tem essa marca na nuca. Luísa tem também na mão esquerda uma prega única, que é característica da síndrome de Down, né? Tudo isso leva a senhora a crer que a senhora está diante também aqui do Igor? Sim, me leva a crer que eu estou diante do Igor. O meu coração diz, a minha dor foi aplacada, né? Eu tenho esse alento.